Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvinte, o Bem-Estar e Movimento hoje está completando um ano de vida e como você pode perceber, apesar de eu estar tentando imitar o Márcio Atala, quem está falando aqui é o Milton Jung. Sim, eu que estarei no comando do programa hoje. Eu que estive aqui neste programa exatamente há um ano na sua estreia. Na época eu fui entrevistado, hoje eu serei o entrevistador. E serei o entrevistador porque o nosso convidado é super especial. Sim, ele mesmo, Márcio Atala. Tudo bem com você, Márcio? Ô, Milton, tudo tranquilo, um prazer e uma honra ser entrevistado por você. E muito obrigado, viu, Márcio Atala, por você ter aceitado o convite de vir até o programa nessa data aqui. Será que eu imitei bem você no início ali? Você sabe que eu fiquei na dúvida? Eu falei, acho que o ouvinte vai comprar. Eu fiquei só ouvindo, só treinando o ouvido. Eu digo, vou tentar pegar o tom do Márcio Atala, ver se eu ganho os ouvintes aqui nessa conversa. Boa. Mas enfim, legal. Tá aqui, a gente teve um ano juntos, né? Estivemos juntos verdade. na estreia do programa, falando sobre sono, foi isso? Foi sobre sono. Né? Eu lembro que a gente teve um entrevistado e você comentando, né? Acorda muito cedo, nos dias que o Grêmio joga, acaba dormindo mais tarde. Então O doutor Alexandre estava com a gente. O doutor Alexandre me ensinou muito sobre sono e me deixou um pouco assustado. E eu já vou dizer para você o seguinte, aquele desafio que a gente fez para os nossos ouvintes, de contarem para nós o que eles mudaram na vida deles ao longo deste um ano, para compartilhar com a gente, eu vou dizer para você que eu não mudei em nada o meu sono, apesar da conversa do doutor Alexandre. Eu mantive alguns hábitos que eu já tinha, mas aqueles outros hábitos ruins que atrapalham o sono, eu continuo. Dormindo tarde, agora dormindo tarde na Série B do Campeonato Brasileiro. O que é muito mais difícil, eu posso garantir para você. Eu já passei por isso, eu sei como é. Mas você sabe que em relação a hábitos, mudar hábitos, criar novos hábitos é muito difícil, porque exige você repetir uma tarefa. E se ela não for muito fácil, fica muito difícil você repetir e a gente tende a voltar para os nossos hábitos antigos, né? O nosso corpo, ele gosta da repetição, ele gosta do cotidiano, isso faz ele poupar energia, foi assim que ele sobreviveu. E nesse ano, eu entrevistei muita gente, né? E tem muita informação, muita coisa que se aprende, que você fala, poxa, eu vou tentar incorporar. E aí a gente vê como é difícil, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu ouvi muito nesse ano é de aprender novas coisas, de se dedicar a coisas que você não habitualmente faz. E é duro, viu, Milton? Então eu fico me colocando aqui na posição do nosso ouvinte, que às vezes é sedentário ou, enfim, não tem um hábito alimentar tão regrado, como é difícil incorporar esses hábitos. Por isso que é importante a gente sempre tentar passar o mais simples possível para que isso, de alguma maneira, seja viável na vida dessa pessoa. Nós vamos, inclusive, trazer algumas dessas experiências dos ouvintes e já antecipo aqui também para os nossos ouvintes aqui no Bem-Estar em Movimento, o programa, que também teremos outra participação especial ao longo do programa, então fique com a gente aqui até o final. Mas antes de trazer a palavra dos nossos ouvintes e as histórias que eles contaram, tem uma bem interessante, inclusive, sobre essa questão do hábito, de mudanças de hábito. Eu queria que você trouxesse para nós um olhar geral do que foi esse um ano no programa. Porque você tentou buscar todos os pilares que fazem parte da nossa vida hoje. No último programa, eu vou pegar de trás para diante, você falou sobre finanças. E eu fiquei muito impressionado quanto a questão das finanças impacta a minha qualidade de vida, a minha saúde. É engraçado, né? Indo pelo final por esse programa de finanças, né? A pessoa que tem esse problema acaba dormindo mal, ela acaba comendo com uma pior qualidade. Enfim, isso acaba interferindo no que eu chamo de autocuidado. Então, essa abordagem que a gente faz aí há mais de 10 anos, né? Nas manhãs da CBN, é sempre que está ao meu alcance de autocuidado que vai refletir na minha saúde. Então, minha busca nesse um ano é buscar entrevistados que possam melhorar essas pequenas ações que a gente faz todos os dias, mas que eu tenho um poder de interferir e que isso
eu melhore essa minha ação de alguma maneira, seja na alimentação, seja no sono. Nossa, dinheiro. A gente tentou diversos entrevistados de diversos assuntos para melhorar justamente o que eu chamo do autocuidado, que é o nosso estilo de vida. E eu digo que foi um ano de muito aprendizado, porque cada um desses entrevistados, eles acabam trazendo muita informação. Informação nunca é demais. Sem dúvida. Olha aqui, ó. Caso contado aqui pelo ouvinte Norberto Salto. Há um ano, diz o Norberto, eu estava com 93 quilos e o peso me parecia ser o motivo dos meus cansaços. Trabalhar era difícil, brincar com meus filhos era custoso, namorar estava complicado. Um dia ouvi você falando que subir escada poderia ajudar na forma física. Moro no 7º andar. Deixei o elevador de lado, o que me resolveu 2 problemas. O medo de cruzar com um vizinho sem máscara e cuidei da minha saúde. Depois de uns meses subindo e descendo as escadas, decidi que era hora de andar um pouquinho mais. Foi que descobri que perto de casa tinha uma pracinha que visito todo o fim de tarde. Uma outra coisa que aconteceu foi que minha esposa passou a me acompanhar e nós decidimos também controlar a comida. Não vou encupridar a conversa porque não quero estragar a festa de aniversário do programa e deve ter mais gente querendo contar a sua história. Quero só que você saiba que hoje estou com 85 quilos. Ele tinha 93. Minha esposa está satisfeita comigo e o namoro... Melhorou. Não vou contar porque meus filhos devem estar ouvindo. Muito Diz aqui bom, o Norberto muito Salvo. bom. Que para mim ilustra muito claramente essa ideia da mudança de hábito aos poucos. É, e possível, né, Milton? Falar de subir escadas para quem não mora num apartamento ou não trabalha num prédio não faz sentido, né? O cara não tem ali no dia a dia essa facilidade. No caso dele, você vê, ele tinha dificuldade para fazer várias tarefas e subir 7 Algumas andares. de extrema importância. De extrema importância. E 7 andares, provavelmente a primeira vez que ele fez, ele ficou absolutamente ofegante. Ele deve ter ficado até com a panturrilha doendo no dia seguinte, né? O corpo sente, O legal é que é rápido, é fácil, é dentro da rotina dele. Quer dizer, ele para chegar em casa, tá tranquilo. Ele deve ter demorado 3 minutos no primeiro dia. E com 1, 2, 3 semanas, ele começa a chegar sem estar cansado. A perna dele não dói mais. Ele começa a ver atividades do dia a dia que ele consegue fazer com mais facilidade. Então, essa pequena conquista empodera a pessoa com autoconfiança, né? Com autoestima melhora. E aí ele já começa a pensar, poxa, mas eu tenho uma pracinha aqui do lado. Será que no fim de tarde eu não posso ir? Aí a mulher começa a acompanhar. E aí você começa aquilo que a gente sempre fala do ciclo virtuoso. O que eu percebo, Milton, é que a informação nunca teve tão presente. Se a gente pegar a década de 80, o Brasil tinha menos de 4% da população obesa, em 89. Hoje o Brasil tem 26% da população obesa. Se você chegasse numa casa na década de 80, qualquer casa ia ter um pacotão de açúcar, porque você não tinha adoçante, você não tinha nada diet, light, isso estava começando a chegar no Brasil. Qual era o cereal matinal? Era do Tigre, né? Que era milho e açúcar, não tinha fibra, não tinha nada. E aquilo era cereal matinal. A gente tem mais informação, uma qualidade melhor disponível dos alimentos para a gente consumir hoje. Naquela época você não tinha tratamento medicamentoso eficiente para a obesidade. Hoje você tem vários. Mas mesmo assim, a gente tem um número infinitamente maior. Nós éramos, na década menos de 80, de 4. menos de 4%. E hoje mais de 26%. Mais de 26% Obeso. O que caracteriza uma pessoa obesa? O IMC acima de 30, né? A relação peso-altura acima de 30, aquela continha que a gente faz. Então, aí fica a pergunta, por que com mais informação, com mais alimentos saudáveis disponíveis, mais tratamentos para obesidade, a gente não consegue? Obviamente, com essa informação, a pessoa procura academia. E aí o que acontece? 3 meses depois, 64% já desistiu.
Eu acredito que o caminho desse nosso ouvinte, ele é um caminho mais viável, porque ele é o caminho da regularidade. Ele é o caminho daquilo que você consegue fazer todos os dias. Então ele escolheu alguma coisa que ele consegue incorporar diariamente. Aí você fala, mas é pouquinho, Márcio. Pô, uma escada vai queimar o quê ali? 50 calorias. E aí ele vai reduzir ali 50, 100 calorias de alimentação. Isso não muda nada. Não muda nada no dia seguinte. Não muda nada em um mês. Mas quando você pega num período de um ano, 8 quilos. 8 quilos foi o que ele diminuiu. Aí, claro, não foi só a escada e não foi só uma subida. Provavelmente ele deve ter incluído mais subidas de escada, ou seja, ele demorou um pouquinho mais para chegar em casa, mas ele subiu e desceu. Ele incluiu a caminhada. E uma coisa que eu achei interessante é quando você traz as pessoas do seu meio social, no caso a esposa, Sim. para caminhar. Da conversa saiu um bate-papo sobre como é que nós estamos comendo, hein? Será que não tem que mudar também a alimentação? Ou seja, você vai provocando uma série de outros gatilhos. Exato. E aí você falou a palavra certa, né? Gatilho. O hábito, ele começa sempre de um gatilho. Então, se você consegue destravar esses gatilhos para criar hábitos, isso é fundamental. Então, ele começou a mexer na alimentação. E uma das coisas que a gente tem que se perguntar é, para eu ser uma pessoa muito acima do peso, obesa, eu tenho que ser um glutão? Não. Né? Você vê, uma pessoa para engordar 5 quilos num ano, ela só precisa comer 100 calorias a mais por dia, que é meio sonhinho de valsa, meio chocolatinho. Para aí. Eu como normalmente lá no jantar, almoço, café da manhã, etc. Se eu comer meio sonho de valsa todo dia, eu engordo 5 quilos no final do ano. só por causa do sonho de É. valsa. Se A culpa é dele, então. se eu gasto 2.500 calorias, se todo dia eu consumir 2.600, final de ano eu tenho 5 quilos a mais. E, pô, você pega aí depois de 3, 4 anos, é uma pessoa com 20 quilos a mais em excesso de peso. Então, quando você conversa com uma pessoa muito acima do peso, ela fala assim, eu tenho que fazer uma dieta restritiva, eu tenho que fazer uma academia. Por quê? Porque ela quer ver um resultado muito rápido. E essa mudança rápida, o nosso corpo luta contra. Então eu gosto muito da história do nosso ouvinte, porque ele trouxe para a realidade dele uma mudança muito simples e ele mostra que dá um baita resultado. Aliás, dentro dessa mesma linha, a outra história contada aqui pelos nossos ouvintes, no caso uma ouvinte, a Maria Clara Ribeiro, ela começa assim, sobre o momento saúde e bem-estar e condicionamento físico na pandemia. Comecei a ir trabalhar a pé na pandemia. São 5 quilômetros. Continuo até hoje. Saio entre 5h30 e 6 horas da manhã, vou ouvindo primeiras notícias e o jornal da CBN. Isso aí, então, já melhora a parte física, né? Aquele mental, emocional. Né? Meio quilo a menos. Meio quilo né? a menos. Meio quilo a menos. Um dia desses, fui de transporte público. E aí descobri o seguinte, que demora para passar no ponto ônibus de 25 a 30 minutos. E leva mais uns 15 a 20 minutos no trajeto. Eu levo 1 hora a pé, porque tem muita subida. E ela diz assim, já tenho 65 anos, ainda brinca aqui, praticamente uma idosa. Concluí que é muito melhor para a saúde física e mental ir a pé. E ela perde, se é que a gente pode falar em perda de tempo, pouco tempo a mais só do que o ônibus. Claro que o problema do ônibus é outro que tem que ser resolvido. Claro. Mas tudo bem. Mas ela está fazendo a pé esse trajeto. Ela não precisou ir para a academia, ela não precisou fazer outras atividades que talvez estivessem fora do alcance dela. Exato. Isso vale uma reflexão, né, dos Estados Unidos ser o país com maior número de academias e maior número de pessoas matriculadas em academias. Então você tem ali quase 18% da população matriculada em academia. Mas você tem 79% da população acima do peso e quase 80% da população também sedentária. E aí você pega, por exemplo, países como a Dinamarca, que tem menos de 5% da população em academia, e a população é fisicamente ativa justamente por conta de caminhar, bicicleta. É uma mudança de meio ambiente que provoca a pessoa a caminhar. No caso da nossa ouvinte, foi uma consciência, né? Ela teve a necessidade, ela teve uma consciência, ela teve uma super força de vontade e ela começou a caminhar.
Eu estou até para imaginar aqui que ela decidiu ir caminhando na pandemia para não pegar transporte público, Provável. evitar aglomeração, etc. Foi testar, foi possível e seguiu em frente. Mas você percebe que é alguma coisa que aconteceu no meio ambiente, no caso a pandemia, que forçou, provavelmente, ela a fazer uma mudança ali de hábito. E aí você nos traz uma outra questão importante e que talvez fosse motivo de reflexão quando nós falamos em políticas públicas, que é a mudança do meio ambiente, do ambiente urbano, para que se tenha essa melhoria na saúde. E inclusive, hoje, acho que o maior problema de todas as empresas é o custo em saúde. O segundo maior custo de uma empresa hoje é saúde. O colaborador passa invariavelmente, claro, agora com home office, com outras coisas, mas 8 horas por dia num ambiente que é um convite ao sedentarismo. Então, antigamente, as profissões que a gente tinha eram muito mais braçais. Hoje são profissões muito mais mentais, eu diria. Não à toa você tem uma sobrecarga dessas doenças da mente, porque você tem informação, pressão o tempo inteiro. Quando antigamente você tinha estresse, né, era porque você tinha uma situação de risco e você tinha que fazer movimento. Então, toda vez que você está estressado, o seu corpo ele começa a liberar gordura, mobilizar gordura, porque ela vai ser utilizada como fonte de energia. Então você libera o cortisol é um hormônio do estresse, a gordura fica mobilizada para você usar em fonte de energia, e hoje você está sentado, você está no escritório, você está estressado, e essa gordura circula, não é usado, é depositado na região, principalmente do abdômen. Então, quando a gente fala dessas mudanças de meio ambiente, claro que tem uma importância da saúde pública, né? Então, você vê países que dão essa importância colhendo resultados. Mas o meio corporativo, ele é igual, né? O gestor corporativo, eu arrisco dizer na área de saúde, tem o mesmo pensamento do gestor público. É um pensamento muito a curto prazo, do que eu vou fazer aqui com o plano de saúde para reduzir rápido esse custo, mas você está enxugando gelo, porque na base está o estilo de vida. E você tem a experiência de implantação de programas de mudança de hábito, programas de atividade para funcionários e o quanto isso impacta depois no plano de saúde daquela empresa. Totalmente. Chega a reduzir 21% o valor do plano em um ano, quando a população adere mesmo a esses tipos de programa. Mas o ponto aqui você trouxe dessa nossa ouvinte, né? Então ela resolveu caminhar ali 1 quilômetro, uma mudança de meio ambiente. 5 quilômetros. 5 quilômetros. Nada. 5 quilômetros, amigo, faz diferença. Muita. São atitudes isoladas, né? E inspiradoras. Mas quando a gente pensa assim populacionalmente, você tem que ter um tipo de incentivo para que as pessoas busquem, porque talvez ela tenha o gatilho dela que só ela sabe dizer. Eu brinco que a atividade física, o autocuidado que eu faço comigo, ele passou por diversos significados ao longo da minha vida. Teve um momento que era estética, né? Você tá jovem, você quer impressionar uma menininha e tal. Tem um outro momento que ele passou a ser a competição. E tem um momento hoje que eu quero me manter com qualidade de vida e fazendo tudo que eu faço maior quantidade de tempo possível. Então, esses significados, cada um vai tentar encontrar. E é importante que você tenha incentivos. Aliás, e aí quando você tocou na questão de planos de saúde empresariais, seria importante que os planos de saúde individuais também oferecessem para os seus clientes este incentivo à saúde. Ô Milton, premiando essas pessoas. É a única maneira desse plano de saúde sobreviver hoje. Senão ele vai falir o plano de saúde. Se ele não fizer isso, essa conta não fecha. Não vou citar nomes aqui, mas esses planos de saúde individuais, eles fecham anualmente com um prejuízo gigante. Não tem como. Se ele não premiar, se ele não incentivar, se ele quiser só punir, diminuir rede credenciada, é o caminho mais rapidinho para ele encerrar as operações. Vamos pegar o ponto da alimentação, você já citou um pouco mais cedo sobre isso, e a Mônica Moraes, que é nossa ouvinte também, compartilhou aqui numa mensagem ótima, aqui, cheia de elogios,
diz com muita alegria que escrevo estas linhas e agradecimento por ler os meus e-mails com tanto carinho. Adoro o Jornal da CBN, admiro a sua pessoa pela sua simpatia e profissionalismo. E aí chega aqui, não poderia deixar de participar do primeiro aniversário do programa Bem-Estar em Movimento, pois não perco nenhum quadro durante a semana e aos sábados. Já fazem parte do meu dia a dia. Agradeço a CBN por nos proporcionar com um presente tão maravilhoso, com a presença do Márcio em nossas vidas, nos orientando e ajudando para uma vida mais equilibrada e saudável. Neste 1 ano de convivência, conheço os meus limites em relação aos alimentos. Tomei conhecimento dos valores nutricionais e, principalmente, consegui emagrecer 20 quilos. Caramba. Graças a vocês. A culpa é sua. Olha isso. Poxa, Milton, a alimentação é até difícil a gente ficar... Merece uma série de episódios, né? Porque você vai ter pessoas saudáveis veganas, pessoas não saudáveis veganas. Você vai ter pessoas saudáveis que conseguem fazer a dieta da vovó, que é a que eu faço, come de tudo um pouquinho, daquela abusada no açúcar. Essa é a dieta da vovó, é isso? Minha avó ensinou isso, come de tudo um pouco. E você vai conhecer pessoas que comem de tudo, mas não é um pouco e não tão saudáveis. Então, em todas as linhas de nutrição, você vai ter isso. Obviamente, cada pessoa, isso que eu gostei do e-mail dela, ela se conheceu, né? Ela entendeu os limites dela. E isso passa muito para você ter uma atenção mais plena na hora da alimentação. Eu gosto sempre de trazer um estudo das pipocas, que eram 4 salas de cinema, pipoquinha estourada na hora, mas era pequena. Sala 2, pipoca estourada há 2 horas e era pequena. Na sala 3, a pipoca era grandona, estourada na hora. E na sala 4, a pipoca grande, estourada 2 horas. E eles queriam ver o quanto que ia sobrar nos potes de pipoca depois de um filme de 2 horas. Resultado, sobrava nada. Lugar nenhum. Tanto faz a pipoca ser estourada agora, depois, ser grande ou ser pequena. E aí a conclusão do estudo é que o foco estava no filme, né? A conclusão de tudo é o seguinte: o pessoal gosta de comer pipoca. Bom, mas enfim, o foco estava no filme. No filme. E essa atenção, quantas vezes, e aí voltando à vovó, a lição que eu aprendi, sei lá, devia ter 9, 10 anos, vinha de Belo Horizonte passar férias em São Paulo. E minha avó, eu nunca vou esquecer, ela fez um prato de macarronada com almôndega. E eu tinha jogado bola a manhã inteira, aí cheguei e, sei lá, comi uns 4 pratos de macarronada. E fiquei muito Caramba! E aí falei, vó... Agradei a vovó. Tô cheio, comi 4 pratos. Ela falou assim, meu netinho. Querido. Marcinho. Como você era chamado quando era pequeno? Marcinho. Aí minha avó falou assim, meu netinho, deixa eu te ensinar uma coisa. Saia da mesa sempre com a sensação que você poderia ter comido mais. Se você saiu cheio, é porque você comeu mais do que você precisava. Você vê, ela não deu bronca, ela falou com carinho, mas essa é uma realidade. Muitas vezes a gente come a porção que vem, sem se dar conta se a gente já está saciado ou não. Então, o que essa ouvinte traz de conhecer os limites é um autoconhecimento, que na alimentação produz muito resultado, às vezes muito maior do que você partir para uma dieta mais restritiva ou, enfim, alguma linha nutricional específica. E claramente prestar atenção no que está comendo e quando está comendo. Exato. Porque também é comum isso, não só no cinema, mas, por exemplo, hoje, home office. Aí você está fazendo um trabalho, vou comer enquanto estou fazendo. Estou assistindo a reunião e estou comendo. Você não está fazendo nenhuma coisa nem outra e não está prestando atenção no que você está comendo. Pode comer mais, pode comer mal e perde o prazer da comida. Exato. Perde o prazer da comida, da companhia. Isso era uma coisa, né? O que é mais legal do que você reunir todo mundo ali? Eu lembro que quando eu morei na casa de umas amigas de família, eu morei no Rio, e aí eu era quebradão, eu morei na casa de uma família que era amiga dos meus pais. E o grande momento nosso, que durava horas, era na cozinha, era ali, né? Então você come e depois você conversa. Então tem essa coisa do prazer da alimentação que a gente acaba hoje perdendo. Você tocou na pandemia, quando eu tive que ficar mais em casa e trabalhando, é bem isso, né? Você coloca um potinho de alguma coisa do lado, um não sei o que do outro. Quando você vê, você tá lá,
Chega a hora do almoço, você nem tem tanta fome, porque você comeu o dia inteiro, mas você já está tão acostumado com aquela porção e você come de novo, né? E comeu mal durante o dia. Comeu mal. E comeu mal. Deixa eu trazer outra conversa aqui para nós, outra participação dos nossos ouvintes que tem muita ligação com tudo isso que nós estamos passando aqui. Essa aqui é do Leandro Santos. Leandro Santos começa assim. Bah! Já fiz um ano da estreia. Ou já fez um ano da estreia, diz ele. Ele é de onde? Não é do Rio Grande do Sul com esse bar? Não, ele é do Paraná, de Palmeiras. Mas começa assim, bah, já faz um ano da estreia. Não tenho história inspiradora, mas vai assim mesmo. Basicamente se trata de uma palavra. Regularidade. E vai à frente. Quando penso em não ir para a academia, vem aquela voz com sotaque do Márcio. Regularidade. E daí que nessa busca homérica, heróica, incessante, quase utópica, pela tal da regularidade, todos os sábados, 9h30 da manhã, quando entra no ar o Márcio, já estou quase saindo da academia. Aí, amigo, me sinto um herói, diz aqui o nosso Leandro, que é de Palmeira, no Paraná. Graças totales e longa vida ao bem-estar em movimento, diz ele aqui. Tem a ver com regularidade. Você sabe que você lendo esse e-mail me veio o Ronaldo Fenômeno na cabeça, né? Agora ele está até fazendo o caminho de bicicleta lá, porque o time dele subiu. E... Não, peraí, mas é promessa? Promessa. O time dele subiu nada. Subiu, Valladolid? Ah, não, eu tô pensando que o Cruzeiro. Não, lá na Espanha. Ainda não, calma. E aí ele tá fazendo o caminho de bicicleta de Santiago, são 6 dias, 600 quilômetros e tal. E toda vez que ele vem pro Brasil, eventualmente a gente acaba jogando tênis. E aí eu jogo lá meia hora, 40 minutos, 1 hora e falo, beleza, tchau. Ele, não, só isso? Vamos jogar. Aí ele se mata de jogar, joga 2, 3 horas. Eu não, eu jogo meia hora, 40 minutos, pá. Aí ele fala, pô, não acredito, você consegue ficar magrinho jogando só isso? Eu falei, regularidade, Ronaldo. Todo dia eu faço um pouquinho. Né? Esse negócio de ficar 5 dias parado, aí num dia você treina 3, 4 horas, o corpo tem seus mecanismos de compensação. Por isso que eu sempre falo o seguinte, mudança de hábito pode ser na alimentação, no sono, na atividade física, na maneira como você vai reagir às fontes de estresse, de emoção. Procure as mudanças mais simples possíveis. Porque é do fácil para o difícil. Então você, tendo alguma coisa fácil, que você consegue repetir, seu corpo se adapta, naturalmente você vai buscando outras atividades mais complexas. É assim, o corpo para de lutar. Imagina que, vou dar um exemplo na alimentação. Você come 2.500 calorias. Aí você fala, não, vou comer 1.000 calorias. Pô, seu corpo vai estranhar. Seu estômago não vai ter saciedade, seus hormônios, né, não tem como. Agora, se você come 2.400, 2.100, você vai continuar com aquela sua plenitude gástrica, você vai ter muito pouca alteração e com o tempo seu padrão já virou aquele de 2.400. Então, essas pequenas mudanças, mesma coisa para a atividade física. Nosso ouvinte começou subindo 7 andares. Alguém deve estar pensando, pô, mas 7 andares não é nada. Não é nada nesse começo, mas depois ele começou a andar, ele mudou a alimentação e ele perdeu 8 quilos. Então, o nosso incentivo, acho que a gente fala isso há bastante tempo aqui, fazer alguma coisa dentro do possível, dentro da nossa realidade, não se cobrar tanto. Talvez nesse ano de bem-estar, o que eu mais percebi, se eu pudesse mudar uma coisa em mim, seria o auto-perdão. Né? Perdoar os outros é mole, eu perdoo mole. Eu acho que eu tenho essa coisa que eu ouvi bastante, que é o se perdoar. E eu vejo que as pessoas, quando tentam mudar o estilo de vida, elas sofrem desse mesmo mal, né? Elas não se perdoam por aqueles pequenos deslizes e acabam voltando para o padrão antigo. Então, acho que tem muito a ver com essas pequenas conquistas, valorizar essas pequenas conquistas e se perdoar nesses deslizes, porque é da vida. Eu disse lá no início do programa que nós teríamos uma outra convidada especial nessa nossa conversa que mandou um recado aqui para você. Um
Um ano de bem-estar e movimento, o programa, um ano que a gente consegue ficar um pouco mais bem informado com o Márcio Atala em relação a algumas das coisas importantes da vida, né? A gente manter o movimento, a gente manter a atividade física, a gente ter regularidade em coisas importantes como o sono, a boa alimentação, os hábitos saudáveis. E aí eu fico me perguntando como que foi esse último ano na minha vida em relação à atividade física. Eu acho que foi um grande ano de retomada, como eu imagino que tenha sido para muitas pessoas. No período mais crítico da pandemia, quando a gente teve aquele período de recolhimento, aquele período de não sair muito de casa, eu não estava, por exemplo, fazendo as minhas aulas presenciais de Pilates, mas mantive naquele período as aulas remotas, né? Agora eu já voltei, né, para as aulas presenciais, o que faz uma enorme diferença. E, inclusive, agradeço demais ao Márcio Atala, que me colocou nesse caminho do Pilates e me mantém nele até hoje. E em relação à corrida, também é um período de retomada. Está sendo um período mais lento do que eu gostaria, mas também eu estou respeitando os meus limites, porque eu fiquei bastante tempo parada. Não é aquela coisa de alternar corrida, caminhada, e sempre me lembrar do que o Márcio diz pra gente aqui na CBN, tanto nas nossas conversas diárias, como no programa das manhãs de sábado, né? A importância de você ter a regularidade e de você construir os hábitos que possam ser mantidos na sua rotina. Então é isso que eu estou fazendo, espero continuar nesse caminho e espero ouvir muitas edições ainda do Bem-Estar em Movimento, o programa nas manhãs de sábado. Esta foi Cássia Godoy, então, compartilhando a sua experiência no último ano, Márcio Atala. Ela é uma querida e pô, eu fico muito feliz quando eu encontro a Cássia fazendo Pilates, né? Eu acho que uma vez só, em anos e anos, a gente se cruzou e fez Pilates um do lado do outro. Senti que ela ficou constrangida. Ela me disse que ficou constrangida. Mas eu fico muito feliz, assim, de ver ela... enfim, praticando e você tem culpa nisso, que você provocou. Porque ela entrou nessa mudança de atividade física e passou a incluir a corrida, ela corria mais, aí com a pandemia parou, agora está retomando dentro daquelas regras básicas, incluiu o Pilates nesse processo, ou seja, ela foi aos poucos trazendo o hábito para a sua vida, o hábito da atividade física para a sua vida. Mas ela teve um incentivo inicial. Eu lembro do Corra Cássia que você criou. Do Corra Cássia, sim, sem dúvida. Então você vê, é uma pessoa amiga... Depois que você me fez subir as escadas, eu tinha que passar depois o peso para outro, o bastão para outro, né? Mas é isso, esse incentivo, esse carinho das pessoas em volta, isso faz muita diferença. Bom, Márcio, estamos chegando ao final deste programa de um ano, em que eu tenho tendo o prazer de apresentar. Mas nós temos um quadro surpresa, que para o apresentador como você não é surpresa nenhuma, mas nós temos o quadro e temos a vinheta? 3 dicas para levar para casa. As 3 dicas de Márcio Atala. Boa, primeira dica. Se movimente sempre. Coloque seu corpo em movimento. Nosso corpo ele foi projetado para estar em movimento. Ele vai funcionar melhor se estiver em movimento, seja na parte emocional, mental e física. Então, primeira dica, se puder se movimentar, movimente-se. Segundo, não importa o pilar ou, enfim, se é alimentação, procure mudanças sustentáveis. Regularidade é fundamental. Tudo aquilo que você faz com regularidade, você colhe melhores benefícios. E a terceira dica, invista nas suas relações pessoais. Seja com família, com os amigos. Pessoas que vivem mais são pessoas que têm as relações sociais, os vínculos afetivos mais fortes. Acho que com esse tripé você vai viver bem. Perfeito. Só fiquei com uma dúvida no programa todo aqui. Você lembra a primeira mensagem que a gente recebeu do Norberto Salto? Sei. Lembra? Que começou a subir escada e tal. Disse que estava difícil de namorar. Isso. E aí que voltou a namorar. Fazer atividade física ajuda a namorar? Fazer atividade física ajuda muito a namorar. A pergunta mais clara, fazer atividade física ajuda na vida sexual? Ajuda. O que eu digo sempre, além de todos os estudos mostrarem isso, por uma série de fatores,
melhora a circulação, melhora a condição física, melhora a liberação de hormônios como a testosterona. Então você tem uma série de mecanismos que faz isso melhorar. Porém, sempre que eu dou palestra, tem uma pessoa que pergunta o ao contrário. Fazer sexo conta como atividade física? E aí a minha resposta é: precisa ter regularidade, amigo. Então aproveite, porque nós estamos às vésperas do Dia dos Namorados. Boa! Tá bom, então. Márcio Atala, prazer enorme ter estado com você, acompanhando você lá no início do programa como entrevistado, ao longo desta jornada de um ano como ouvinte e hoje aqui como apresentador. Que mais anos venham aí pela frente, que mais programas venham pela frente para a gente conseguir ajudar as pessoas também a transformarem a sua vida. Obrigado, um beijo grande, obrigado pela oportunidade de me colocar aqui na apresentação do programa hoje. Ô Milton, obrigado. E você sabe que já virou quase uma dupla, né? Milton e Márcio. Assim, as pessoas sempre falam para mim, você e o Milton, já é parceirão. Obrigado. Que isso, Pelé e Coutinho, né? Que isso, valeu, Coutinho. Valeu, Pelé. Bom, para você ouvinte que nos acompanhou aqui, obrigado pela sua parceria, pelas histórias que vocês contaram e ilustraram aqui o programa também. Continue sempre ao nosso lado. O programa fica em podcast à sua disposição. Lembrando que Bem-Estar em Movimento é um trabalho coletivo. E estão de parabéns também Márcio Atala, assim como Priscila Gubiotti, Rafael Furugem, Bruno Teixeira, Letícia Valente e a Joana Cafuri, que fazem este programa cada vez melhor. E eu volto a partir da próxima semana à minha posição preferida, a de ouvinte do Bem-Estar em Movimento. Até mais. Tchau, tchau. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.